Duas histórias de terror, sinistras, relatos reais. Eu não preguei o olho naquela noite. Cada sombra, cada rangido da casa me fazia pular. Fiquei o tempo todo espiando pela cortina, imaginando se aquela silhueta ainda estava lá, parada embaixo do poste. A luz dele lá fora, que antes era uma referência, agora parecia sinistra, um farol para algo que não deveria estar ali. Eu só queria que o sol nascesse logo e levasse embora aquela sensação de medo. Minha avó ficou acordada comigo. E a gente não falou muito, mas a presença dela ali, tão assustada quanto eu, me dava um pouco de conforto, mostrando que eu não estava ficando louco. Os dias se passaram. Meus pais tentaram nos convencer de que foi a imaginação, mas nem eu, nem minha avó, jamais esquecemos. Aquele poste virou uma cicatriz invisível. Hoje, como um adulto que tenta encontrar lógica para tudo, eu ainda não tenho uma explicação. É como se a realidade tivesse se dobrado por alguns minutos e uma parte dela tivesse ficado congelada no tempo, ali, naquele poste remoto. A imagem do menino, o sussurro na minha cabeça. Aquilo não faz sentido. E talvez seja isso o que me assusta mais. A certeza de que existem coisas que a gente simplesmente não entende, por mais que tente. Caramba, gente! Eu nunca pensei que um dia ia estar aqui dividindo isso, mas depois de tanto tempo guardando para mim, sinto que preciso. É uma daquelas coisas que te pegam de jeito, sabe? Uma memória que se recusa a desbotar, que fica martelando na sua cabeça com a mesma clareza de décadas atrás. É sobre um moleque, ou o que parecia ser e um poste. Parece bobo, eu sei. Mas a imagem daquele lugar e daquela coisa me persegue desde a infância. E por mais que eu tente racionalizar, ainda sinto o mesmo arrepio. Eu tinha uns 8, talvez 9 anos. A gente morava numa casa mais afastada da cidade, com um quintal enorme que terminava num muro baixo. Atrás, só o desconhecido. Mato alto, campos abertos e uma escuridão sem fim. No final da nossa rua de terra batida, havia um único poste de luz, um sentinela de concreto que derramava uma luz amarelada e doentia sobre a estrada. Era o nosso limite, a fronteira do seguro. Sempre teve algo meio errado naquele poste. A luz que ele emitia não parecia acolhedora, parecia um palco, esperando por um ator que nunca chegava. Uma noite, meus pais foram visitar uns amigos e eu fiquei em casa com a minha avó. Ela era daquelas que contava histórias de assustar, mas sempre com uma piscadela no final. Mas naquela noite, o ambiente da casa estava diferente. Pesado. Eu estava na sala assistindo TV e, de repente, a luz piscou. Não foi um piscar rápido. Foi uma queda lenta e agonizante. Quando a iluminação voltou, a TV mostrava um chuvisco e emitia um chiado agudo que me incomodou profundamente. Minha avó apareceu na porta da cozinha. "Você viu isso?" "Swing", ela perguntou. E a voz dela não tinha o tom brincalhão de sempre. Tinha uma ruga de preocupação na testa dela que eu nunca tinha visto antes. Sem pensar, como se um ímã me puxasse, eu levantei e fui até a janela da sala. Olhei para a rua escura. E foi aí que eu vi. Bem embaixo do poste de luz, no centro exato do círculo de luz, tinha uma silhueta. Pequena, do tamanho de uma criança. Fiquei ali, o nariz grudado no vidro frio. Não se movia. A forma parecia meio borrada, como se o ar em volta estivesse tremendo. Minha avó veio para o meu lado, em silêncio. Senti a mão dela no meu ombro, e o aperto era mais forte do que o normal. Ela não disse nada, mas eu ouvi a respiração dela mudar, ficar mais pesada. E eu soube, com uma certeza que gelou meus ossos, que ela também estava vendo. Ficamos ali por um tempo que pareceu uma eternidade, só observando. O vulto não se mexia, nem 1 centímetro, o que já era profundamente estranho. Qualquer pessoa normal mudaria o peso do corpo, olharia para os lados. Aquilo parecia uma estátua de sombra. Minha avó finalmente sussurrou. A voz quase um sopro. Um aviso urgente. "Não olha fixo, menino. Não encara." Aquilo, claro, só me deixou mais curioso e com mais medo. Eu pisquei com força, esfreguei os olhos,
tentando forçar a cena a se corrigir, a se revelar como uma ilusão de ótica. Mas a imagem continuava ali, nítida demais para ser um engano. Então, aconteceu. Sem se mover, sem um músculo se contrair, eu juro por tudo que é mais sagrado, eu escutei. Um sussurro. Um som tão baixo que mal podia ser chamado de som, mas que cortou o silêncio da noite como uma lâmina de vidro. Não era uma voz humana. Era mais como um zumbido estático, um chiado de rádio fora de sintonia, um monte de sons embolados que pareciam vir dele, daquela coisa parada sob o poste. Minha avó engasgou do meu lado, um som agudo de pavor, e eu senti um frio na espinha que me paralisou completamente. O som não parecia entrar pelos meus ouvidos. Parecia se manifestar diretamente dentro do meu cérebro, uma sensação horrível e invasiva. O mais bizarro é que, apesar de ser um sussurro ininteligível, ele parecia carregar uma intenção, um peso que eu não conseguia processar, mas que me afetava de um jeito visceral. Eu queria gritar, mas a voz não saía. Minha garganta estava seca e meu coração batia tão forte que eu podia sentir as batidas no meu peito, nos meus ouvidos. Minha avó me puxou bruscamente para trás, me arrancando da janela, e eu pude ver nos olhos dela o mesmo terror puro que eu estava sentindo. Ela, que enfrentava cachorros bravos e ria de histórias de fantasma, estava tão apavorada quanto eu. Ela me abraçou forte e eu podia sentir o tremor que percorria o corpo dela. Não era um tremor de frio, era de puro pavor. Ficamos ali, no meio da sala escura, abraçados, sem saber o que fazer. O sussurro parou, mas a sensação de que aquilo ainda estava lá, nos observando, não sumiu. Pelo contrário, o silêncio que se seguiu era pesado, carregado, uma presença que preenchia o ar e parecia sufocar a gente. Eu conseguia sentir os olhos dele em nós, mesmo através da parede. Depois do que pareceu uma vida inteira, minha avó finalmente se levantou, devagar, e pegou o telefone na parede. A voz dela tremia um pouco enquanto tentava explicar para minha mãe o que tinha acontecido. Eu senti um frio absurdo, que vinha de dentro, e uma sensação de pavor tão grande que me fez cambalear. Eu não sabia o que era aquilo, mas a minha mente gritava para eu fugir, para eu correr o mais rápido que pudesse, e nunca mais olhar para trás. Foi aí que o silêncio do beco foi quebrado por um som que me congelou de vez. Um estalo alto, como se algo pesado tivesse se movido, ou se quebrado, ali no meio da escuridão. E logo em seguida, o cheiro. O cheiro de morte ficou insuportável. Era como se algo em decomposição estivesse bem na minha frente, misturado com aquele odor metálico que me nauseava. Eu senti o ar rarear, como se estivesse me afogando ali mesmo, em terra firme. A silhueta, que antes parecia estática em sua contorção, agora se movia um pouco mais, e eu juro que ouvi um arrastar, um som úmido, como se algo estivesse sendo puxado pelo chão, lentamente. Eu estava quase sem ar, com a visão embaçada, meu corpo inteiro tremendo descontroladamente, e a voz na minha cabeça gritava para eu correr, mas as minhas pernas não me obedeciam de jeito nenhum. A coisa então deu um passo para frente, ou pelo menos parecia que sim. E na hora, eu senti um frio tão intenso que parecia que meus ossos estavam congelando. Eu não vi olhos, nem boca, nem nada que remetesse a uma criatura viva. Era só aquela massa disforme, escura, que parecia absorver a luz da minha lanterna. E foi aí que o sussurro voltou, mais forte, mais claro. Não eram palavras, mas uma sucessão de sons guturais que entravam na minha cabeça e pareciam girar lá dentro, me enlouquecendo. Meu corpo reagiu por instinto. Eu soltei um grito, um som rouco que mal saiu da minha garganta, e larguei a lanterna. Saí correndo. Eu não pensei em mais nada, só em sair daquele beco, daquele complexo, de tudo aquilo. Eu corria sem olhar para trás, sentindo o ar gelado no rosto, a respiração ofegante, o pânico me impulsionando. E no fundo, eu sabia. Aquilo não era normal. Aquilo não era desse mundo. Eu corri até a guarita, arrombando a porta, sem me importar com o barulho ou com as regras. Meu corpo batia contra tudo, mas eu não sentia nada além do pavor. Eu peguei minhas coisas jogadas no armário,
minhas chaves, meu celular e saí sem olhar para trás. Não avisei ninguém. Não me importei em ligar para o meu supervisor. A única coisa que eu conseguia pensar era em sair dali, o mais rápido possível. As imagens daquela coisa, daquele borrão disforme, dos sussurros, do cheiro, se repetiam na minha cabeça como um filme de terror. Eu sabia que nunca mais conseguiria pisar naquele lugar, que a imagem daquele beco me assombraria para sempre, mesmo que eu estivesse a quilômetros de distância. Meu coração ainda estava disparado, e a cada ruído eu pulava, revivendo o horror daquele momento. Desde aquela noite, eu nunca mais voltei ao complexo. Liguei no dia seguinte, inventei uma desculpa qualquer, falei que estava doente, mas na verdade, eu sabia que não tinha mais condições de trabalhar lá. Aquela experiência me mudou. Eu não durmo direito, qualquer barulho no meio da noite me faz acordar sobressaltado, e a escuridão me apavora como nunca antes. As pessoas me perguntam o que aconteceu, porque eu larguei um emprego estável, mas eu não consigo explicar. Como se explica o inexplicável? Como se conta para alguém que você viu algo que desafia toda a lógica, toda a sanidade? É por isso que eu vim parar aqui, nesse fórum, para compartilhar o que eu vivi. Porque eu sei que, de alguma forma, vocês vão entender. Eu ainda não consigo explicar o que era aquilo, de onde veio ou por que estava ali. A única coisa que eu sei é que a vida nunca mais foi a mesma depois daquele dia no beco. Nunca pensei que fosse vir parar aqui, dividindo uma parada dessas. Mas, depois do que rolou, sinto que preciso tirar isso de dentro de mim. Trabalhei por uns 5 anos como vigilante noturno num complexo industrial meio isolado, perto da rodovia. De dia, era um entra e sai de caminhão, barulho de máquina, aquela coisa. Mas de noite era um silêncio que dava para ouvir o pensamento da gente. E foi nesse silêncio que as coisas começaram a desandar, especialmente por causa de um beco específico. Era um lugar meio esquecido entre 2 galpões antigos, sem iluminação, um breu total que eu só entrava para fazer a ronda obrigatória, e olhe lá. No começo, era só a sensação estranha, aquele arrepio na nuca, sabe? Como se alguém estivesse te observando, mesmo quando não tinha viva alma por perto. Eu tentava ignorar, jogava para conta do cansaço, da solidão da noite, mas a cada turno a sensação ficava mais forte, mais real, até que virou uma espécie de tormento silencioso que me acompanhava. Começou com uns barulhos, pequenos, quase imperceptíveis no começo. Arranhões leves na parede do galpão, como se unhas raspassem o concreto. Eu parava, acendia a lanterna, varria o lugar, mas não via nada. Nem um rato, nem um gato vadio, nada. As caixas de papelão velhas empilhadas no canto, as paletes de madeira, tudo imóvel, coberto pela poeira do tempo. A minha rotina era sagrada, eu seguia à risca o percurso, mas esse beco virou um ponto de tensão. Meu coração disparava só de pensar em ter que passar por ali. Cheguei a tentar mudar a rota, mas a empresa tinha um protocolo rigoroso e o sistema de ponto eletrônico não me deixava pular nenhuma área. Então, eu engolia seco, apertava a lanterna na mão e seguia em frente, tentando parecer o mais normal possível, mesmo com o suor gelado escorrendo pela espinha. Era uma luta interna a cada passo, um medo que crescia no peito, me sufocando aos poucos. Eu tentava me convencer que era só a minha cabeça, mas uma parte de mim sabia que não era. Numa dessas noites, eu estava fazendo a ronda e o clima já estava pesado. O beco parecia mais escuro do que o normal, como se a escuridão ali tivesse uma densidade própria, engolindo qualquer resquício de luz que a minha lanterna pudesse jogar. O ar estava parado, abafado, e eu sentia um cheiro estranho, uma mistura de mofo, terra molhada e algo mais, metálico, quase enferrujado, que me embrulhava o estômago. Aqueles arranhões nas paredes estavam mais altos, mais claros, e agora pareciam vir de dentro do beco, não mais apenas dos galpões. Era como se algo estivesse preso ali, tentando sair, ou talvez entrando. Eu tremia da cabeça aos pés, mas tentava me manter firme, me lembrando do meu treinamento, do meu trabalho, de que eu era um vigilante, não um covarde.
Foi então que ouvi o primeiro sussurro. No começo, achei que era o vento ou a minha mente me pregando peças, mas o som era muito distinto, muito humano, embora não desse para entender as palavras. Era uma voz grave, arrastada, como se viesse de garganta seca. Eu parei, prendi a respiração e tentei me concentrar. O sussurro parou. Eu dei um passo à frente, hesitante, e ele recomeçou, um pouco mais alto, um pouco mais próximo. Dessa vez, parecia vir do final do beco, onde a escuridão era absoluta, mesmo com a minha lanterna. Eu comecei a suar frio. Pensei em voltar, em chamar a central, mas algo me impedia. Uma curiosidade mórbida, talvez, ou a adrenalina pura correndo nas minhas veias. Eu precisava saber o que era aquilo. A minha lanterna, que antes parecia um raio de esperança, agora mal conseguia furar aquela parede de trevas. Eu apontei para o fundo do beco, mas era como se a luz fosse absorvida, engolida por algo que estava lá. O sussurro ficou mais intenso, e eu juro que parecia que mais de uma voz estava ali, se misturando, se enrolando, como um bando de cobras sibilando no escuro. Minha respiração ficou presa na garganta, e eu senti o coração batendo tão forte que achei que fosse pular para fora do peito. O cheiro de mofo e metal ficou mais forte, quase insuportável, e um calafrio gelado subiu pela minha espinha, me arrepiando até os fios de cabelo. Eu queria correr, gritar, mas minhas pernas não obedeciam, e minha voz parecia ter sumido. Eu estava paralisado, preso naquele beco, refém de uma coisa que eu não conseguia ver, mas podia sentir. E foi aí que eu vi. Não era uma forma clara, definida, mas um contorno. No meio da escuridão mais densa, eu vi um borrão, uma silhueta que parecia se mover, mas não como uma pessoa. Era algo disforme, que se contorcia, se esticava e encolhia, como se não tivesse ossos, ou como se tivesse ossos demais. A luz da minha lanterna tremia nas minhas mãos suadas, e eu não conseguia desviar o olhar. O sussurro se transformou num rosnado baixo, quase um grunhido, e o ar ficou pesado, denso, como se o oxigênio tivesse sido sugado. Eu senti um frio absurdo, que vinha de dentro, e uma sensação de pavor tão grande que me fez cambalear. Eu não sabia o que era aquilo, mas a minha mente gritava para eu fugir, para eu correr o mais rápido que pudesse e nunca mais olhar para trás. Foi aí que o silêncio do beco foi quebrado por um som que me congelou de vez. Um estalo alto, como se algo pesado tivesse se movido ou se quebrado, ali no meio da escuridão. E logo em seguida, o cheiro. O cheiro de morte ficou insuportável. Era como se algo em decomposição estivesse bem na minha frente, misturado com aquele odor metálico que me nauseava. Eu senti o ar rarear, como se estivesse me afogando ali mesmo, em terra firme. A silhueta, que antes parecia estática em sua contorção, agora se movia um pouco mais, e eu juro que ouvi um arrastar, um som úmido, como se algo estivesse sendo puxado pelo chão, lentamente. Eu estava quase sem ar, com a visão embaçada, meu corpo inteiro tremendo descontroladamente, e a voz na minha cabeça gritava para eu correr, mas as minhas pernas não me obedeciam de jeito nenhum. A coisa então deu um passo para frente, ou pelo menos parecia que sim. E na hora, eu senti um frio tão intenso que parecia que meus ossos estavam congelando. Eu não vi olhos, nem boca, nem nada que remetesse a uma criatura viva. Era só aquela massa disforme, escura, que parecia absorver a luz da minha lanterna. E foi aí que o sussurro voltou, mais forte, mais claro. Não eram palavras, mas uma sucessão de sons guturais que entravam na minha cabeça e pareciam girar lá dentro, me enlouquecendo. Meu corpo reagiu por instinto. Eu soltei um grito, um som rouco que mal saiu da minha garganta, e larguei a lanterna. Saí correndo. Eu não pensei em mais nada, só em sair daquele beco, daquele complexo, de tudo aquilo. Eu corria sem olhar para trás, sentindo o ar gelado no rosto, a respiração ofegante, o pânico me impulsionando. E no fundo, eu sabia. Aquilo não era normal. Aquilo não era desse mundo.
Eu corri até a guarita, arrombando a porta, sem me importar com o barulho ou com as regras. Meu corpo batia contra tudo, mas eu não sentia nada além do pavor. Eu peguei minhas coisas jogadas no armário, minhas chaves, meu celular e saí sem olhar para trás. Não avisei ninguém. Não me importei em ligar para o meu supervisor. A única coisa que eu conseguia pensar era em sair dali, o mais rápido possível. As imagens daquela coisa, daquele borrão disforme, dos sussurros, do cheiro, se repetiam na minha cabeça como um filme de terror. Eu sabia que nunca mais conseguiria pisar naquele lugar, que a imagem daquele beco me assombraria para sempre, mesmo que eu estivesse a quilômetros de distância. Meu coração ainda estava disparado, e a cada ruído eu pulava, revivendo o horror daquele momento. Desde aquela noite, eu nunca mais voltei ao complexo. Liguei no dia seguinte, inventei uma desculpa qualquer, falei que estava doente, mas na verdade, eu sabia que não tinha mais condições de trabalhar lá. Aquela experiência me mudou. Eu não durmo direito, qualquer barulho no meio da noite me faz acordar sobressaltado, e a escuridão me apavora como nunca antes. As pessoas me perguntam o que aconteceu, porque eu larguei um emprego estável, mas eu não consigo explicar. Como se explica o inexplicável? Como se conta para alguém que você viu algo que desafia toda a lógica, toda a sanidade? É por isso que eu vim parar aqui, nesse fórum, para compartilhar o que eu vivi. Porque eu sei que, de alguma forma, vocês vão entender. Eu ainda não consigo explicar o que era aquilo, de onde veio ou por que estava ali. A única coisa que eu sei é que a vida nunca mais foi a mesma depois daquele dia no beco. Caramba, gente! Eu nunca pensei que um dia ia estar aqui dividindo isso, mas depois de tanto tempo guardando para mim, sinto que preciso. É uma daquelas coisas que te pegam de jeito, sabe? Uma memória que se recusa a desbotar, que fica martelando na sua cabeça com a mesma clareza de décadas atrás. É sobre um moleque, ou o que parecia ser e um poste. Parece bobo, eu sei. Mas a imagem daquele lugar e daquela coisa me persegue desde a infância. E por mais que eu tente racionalizar, ainda sinto o mesmo arrepio. Eu tinha uns 8, talvez 9 anos. A gente morava numa casa mais afastada da cidade, com um quintal enorme que terminava num muro baixo. Atrás, só o desconhecido. Mato alto, campos abertos e uma escuridão sem fim. No final da nossa rua de terra batida, havia um único poste de luz, um sentinela de concreto que derramava uma luz amarelada e doentia sobre a estrada. Era o nosso limite, a fronteira do seguro. Sempre teve algo meio errado naquele poste. A luz que ele emitia não parecia acolhedora, parecia um palco, esperando por um ator que nunca chegava. Uma noite, meus pais foram visitar uns amigos e eu fiquei em casa com a minha avó. Ela era daquelas que contava histórias de assustar, mas sempre com uma piscadela no final. Mas naquela noite, o ambiente da casa estava diferente, pesado. Eu estava na sala assistindo TV e, de repente, a luz piscou. Não foi um piscar rápido, foi uma queda lenta e agonizante. Quando a iluminação voltou, a TV mostrava um chuvisco e emitia um chiado agudo que me incomodou profundamente. Minha avó apareceu na porta da cozinha. "Você viu isso?" "Swing", ela perguntou, e a voz dela não tinha o tom brincalhão de sempre. Tinha uma ruga de preocupação na testa dela que eu nunca tinha visto antes. Sem pensar, como se um ímã me puxasse, eu levantei e fui até a janela da sala. Olhei para a rua escura. E foi aí que eu vi, bem embaixo do poste de luz, no centro exato do círculo de luz, tinha uma silhueta. Pequena, do tamanho de uma criança. Fiquei ali, o nariz grudado no vidro frio. Não se movia. A forma parecia meio borrada, como se o ar em volta estivesse tremendo. Minha avó veio para o meu lado, em silêncio. Senti a mão dela no meu ombro, e o aperto era mais forte do que o normal. Ela não disse nada, mas eu ouvi a respiração dela mudar, ficar mais pesada. E eu soube, com uma certeza que gelou meus ossos, que ela também estava vendo. Ficamos ali por um tempo que pareceu uma eternidade, só observando. O vulto não se mexia, nem 1 centímetro, o que já era profundamente estranho.
Qualquer pessoa normal mudaria o peso do corpo, olharia para os lados. Aquilo parecia uma estátua de sombra. Minha avó finalmente sussurrou. A voz quase um sopro. Um aviso urgente. Não olha fixo, menino. Não encara. Aquilo, claro, só me deixou mais curioso e com mais medo. Eu pisquei com força, esfreguei os olhos, tentando forçar a cena a se corrigir, a se revelar como uma ilusão de ótica. Mas a imagem continuava ali, nítida demais para ser um engano. Então, aconteceu. Sem se mover, sem um músculo se contrair, eu juro por tudo que é mais sagrado, eu escutei. Um sussurro. Um som tão baixo que mal podia ser chamado de som, mas que cortou o silêncio da noite como uma lâmina de vidro. Não era uma voz humana. Era mais como um zumbido estático, um chiado de rádio fora de sintonia, um monte de sons embolados que pareciam vir dele, daquela coisa parada sob o poste. Minha avó engasgou do meu lado, um som agudo de pavor, e eu senti um frio na espinha que me paralisou completamente. O som não parecia entrar pelos meus ouvidos. Parecia se manifestar diretamente dentro do meu cérebro, uma sensação horrível e invasiva. O mais bizarro é que, apesar de ser um sussurro ininteligível, ele parecia carregar uma intenção, um peso que eu não conseguia processar, mas que me afetava de um jeito visceral. Eu queria gritar, mas a voz não saía. Minha garganta estava seca e meu coração batia tão forte que eu podia sentir as batidas no meu peito, nos meus ouvidos. Minha avó me puxou bruscamente para trás, me arrancando da janela, e eu pude ver nos olhos dela o mesmo terror puro que eu estava sentindo. Ela, que enfrentava cachorros bravos e ria de histórias de fantasma, estava tão apavorada quanto eu. Ela me abraçou forte e eu podia sentir o tremor que percorria o corpo dela. Não era um tremor de frio, era de puro pavor. Ficamos ali, no meio da sala escura, abraçados, sem saber o que fazer. O sussurro parou, mas a sensação de que aquilo ainda estava lá, nos observando, não sumiu. Pelo contrário, o silêncio que se seguiu era pesado, carregado, uma presença que preenchia o ar e parecia sufocar a gente. Eu conseguia sentir os olhos dele em nós, mesmo através da parede. Depois do que pareceu uma vida inteira, minha avó finalmente se levantou, devagar, e pegou o telefone na parede. A voz dela tremia um pouco enquanto tentava explicar para minha mãe o que tinha acontecido. Eu não preguei o olho naquela noite. Cada sombra, cada rangido da casa me fazia pular. Fiquei o tempo todo espiando pela cortina, imaginando se aquela silhueta ainda estava lá, parada embaixo do poste. A luz dele lá fora, que antes era uma referência, agora parecia sinistra, um farol para algo que não deveria estar ali. Eu só queria que o sol nascesse logo e levasse embora aquela sensação de medo. Minha avó ficou acordada comigo, e a gente não falou muito, mas a presença dela ali, tão assustada quanto eu, me dava um pouco de conforto, mostrando que eu não estava ficando louco. Os dias se passaram. Meus pais tentaram nos convencer de que foi a imaginação, mas nem eu, nem minha avó, jamais esquecemos. Aquele poste virou uma cicatriz invisível. Hoje, como um adulto que tenta encontrar lógica para tudo, eu ainda não tenho uma explicação. É como se a realidade tivesse se dobrado por alguns minutos e uma parte dela tivesse ficado congelada no tempo, ali, naquele poste remoto. A imagem do menino, o sussurro na minha cabeça. Aquilo não faz sentido. E talvez seja isso o que me assusta mais. A certeza de que existem coisas que a gente simplesmente não entende, por mais que tente.